Voltar a falar sobre as questões ligadas a Brasil e Estados Unidos, porque agora há pouco o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu uma entrevista, falou rapidamente com a repórter da Globo, Raquel Krahenbuhl, e ele disse o seguinte: ele disse que Lula pode telefonar para ele quando quiser. Deixa eu pegar aqui a aspa certinho. Ele falou assim, ó, ele pode falar comigo a qualquer hora que ele queira sobre tarifas, né? Vamos ver o que acontece, mas eu amo o povo do Brasil, disse o Trump. E aí, Carla, mudou de humor, né, o Trump sobre o Brasil. Então, pois é, você sabe que a gente faz, né, aqui o Jornal ao Vivo. Eu estou tentando falar aqui com o Planalto para ver se eles já, obviamente, viram essa frase, né, claro, e se vai ter aí alguma ligação, se coordenada pelo Planalto ou pelo Itamaraty, porque também, se a gente lembrar a trajetória do presidente Lula em relação ao Trump, ele fez discursos, às vezes em palanque, bastante inflamado, né, dizendo e falando da soberania, defendendo os minérios, mas ele sempre falou que o Brasil estava disposto a negociar e já tinha mencionado essa possibilidade de ligar para o Trump. Essa frase do Trump agora contrasta com tudo que ele vem falando, né? Porque ele vinha na narrativa dele, enfim, ele até chegou. Tudo isso está acontecendo, ele colocou a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro nas justificativas para as medidas que estão sendo adotadas contra o Brasil. Em um determinado momento, o Trump disse: ele não é o meu amigo, não é meu amigo, mas eu gosto dele. Deu uma defesa não tão enfática, mas ele não tinha feito até o momento esse gesto, digamos assim, né? Essa frase um pouco mais simpática ao presidente Lula. E, obviamente, isso vai ser avaliado agora pelo Planalto, pelo Itamaraty, para que essa ligação seja construída, porque nessas últimas semanas, desde o dia 9 de julho, Diego, o que o governo brasileiro tem tentado fazer é justamente abrir os canais de diálogo, abrir as conversas, né? A gente mostrou aqui ao longo desses últimos dias as dificuldades encontradas pelo governo brasileiro, pelas autoridades. O Lula mesmo falou num palanque que o Alckmin tentava falar com todo mundo, mas ninguém atendia a ele. E se ficou nessa questão do Lula liga, não liga, se ele ligar e o Trump recusar, né, se construir essa ligação, evidentemente. Agora, com esse sinal que Trump dá com essa declaração, é muito provável. Acabou de acontecer, a gente está tentando aqui falar com as fontes, mas é muito provável que, da parte do governo brasileiro, tente se construir para que esse telefonema aconteça, porque é de interesse do Brasil, e o presidente Lula falou isso, nunca fechou as portas para a negociação. Então, se essa disposição que o Trump fala agora for verdadeira, eu imagino que o governo brasileiro, em todos os seus canais diplomáticos, vai agora construir, provavelmente, para que essa ligação aconteça. Não sei se rapidamente ou se vai levar alguns dias aí, mas vai ser a notícia que a gente vai aguardar pelos próximos dias, com certeza. Certeza. E se você tiver aí, Carla, a resposta do Itamaraty ou do Palácio do Planalto, você fala, é claro, prioridade máxima para esse assunto. O Trump disse, portanto, em Washington, que o Lula pode falar com ele quando quiser e que ele ama o povo do Brasil. Daqui a pouco a gente pode voltar com mais informações sobre esse assunto. O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, disse também hoje que mandou posicionar submarinos nucleares próximos à Rússia. A decisão seria uma resposta às últimas declarações do ex-presidente russo, o Dmitry Medvedev, atual vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa. Ele criticou o posicionamento de Trump sobre a guerra da Rússia, com a Ucrânia. O Dmitry Medvedev escreveu no X que o republicano faz o jogo do ultimato e que essa abordagem pode levar a uma guerra envolvendo os Estados Unidos, que operam atualmente 14 submarinos balísticos com ogivas nucleares, todos da chamada classe Ohio. Eles são quase impossíveis de detectar e oferecem a garantia de retaliação mesmo depois de um ataque surpresa. Depois do intervalo, vamos falar sobre uma deportação. Uma pessoa envolvida nos ataques golpistas do dia 8 de janeiro, ela foi deportada pelo governo Trump dos Estados Unidos. Fugiu para os Estados Unidos, mas está sendo deportada aqui para o Brasil. Depois do intervalo, Eduardo Militão traz mais informações. Até já! Aqui na internet seguimos ao vivo. Vamos dar uma olhada no UOL Confere. Está dentro do nosso site, está dentro do UOL. O UOL Flash traz a seguinte questão.
O Alexandre de Moraes mostrou o dedo do meio, fez um gesto obsceno no jogo do Corinthians? Sim, é verdade, ele mostrou sim ali, ó. Está vendo a foto, a imagem, né, do Alexandre de Moraes? O que está circulando? Essa foto de Moraes fazendo um gesto obsceno no estádio. Pessoas começaram a questionar se a imagem era verdadeira ou falsa. Por que é verdadeiro? A imagem é real, foi feita pelo fotógrafo Alex Silva, do Estadão. Moraes é torcedor do Corinthians, assistiu ao jogo no camarote. Ele não foi hostilizado pela torcida, mas teria reagido a uma provocação pontual, conta o UOL Confere. Então, se você viu aí a imagem do ministro Alexandre de Moraes com o dedo do meio apontado, é verdade. O UOL Confere, portanto, foi lá e deu essa checada para você. Bom, Carla, voltando a falar aqui sobre o que disse o Trump, né? É claro que é uma fala importante dele, né? A gente tem aqui 1 minuto e meio ainda para falar sobre isso e pode trazer uma abertura de canal que o Brasil tanto esperava, né? De diálogo, de conversa. Não, com certeza, Diego. Eu estou falando com uma fonte aqui que ainda está num estágio de bom humor, assim, ele não tinha visto ainda a fala e ou disse que o Trump tinha dado essa declaração, e aí é aquela coisa, né, comunicações por figurinhas, mas a pessoa falou, vivem a vida louca, né? Estamos vivendo uma vida louca. É isso. É um momento que tudo que a gente essa semana viveu, né, sendo pego de surpresa pelo tarifaço antecipado na quarta-feira, pela aplicação de sanção ao ministro Alexandre de Moraes, e essa fala do presidente Donald Trump agora é um sinal, e aí a gente tem que ver ainda, aguardar a reação do governo Lula, evidentemente, mas, de novo, repetindo, por mais que Lula tenha feito ao longo desse mês algumas declarações um pouco mais enfáticas e duras em relação a Trump, sempre o governo, inclusive na nota que soltou na quarta-feira, deixou claro que a tentativa do governo brasileiro era de continuar negociando e de abrir os canais de negociação. Então, digamos assim, agora Trump parece deixar uma porta ali aberta que provavelmente o governo brasileiro vai construir para aproveitar e tentar retomar o diálogo. Lembrando que as tarifas que iam passar a entrar em vigor hoje, apesar dessa antecipação do anúncio ter sido na quarta-feira, tem 7 dias para elas entrarem em vigor. Então, se esse telefonema acontecer antes, pode ser que o governo brasileiro tenha aí uma boa notícia em relação ao tarifaço. Vamos aguardar e ver como é que vai dar, como que vai ser, Diego. Dia 6 de agosto, é a data que vai começar. Vamos torcer para que essa conversa saia antes.